Oi, gente. Você sabia que todo mundo se dá conta do que você anda pensando? Hoje eu venho falar do cuidado que você tem que ter com tudo isso que você anda pensando. Eu sou Kátia Pátaro e seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse círculo. Nesse vídeo aqui, eu falei o quanto as nossas células nos escutam, porque elas escutam os seus pensamentos, e não só as suas células. Todo mundo escuta o que você pensa. Normalmente, todo mundo tem aí duas personalidades. Aquela que se mostra diante dos demais, que fala as coisas precisas e corretas, para cair bem, para conviver socialmente. E logo, a gente tem tudo aquilo que vai pelos nossos pensamentos aí enquanto a gente está interagindo com as pessoas. Porque nem sempre aquilo que a gente diz é o que a gente está pensando no momento. Pelo menos comigo, muitas vezes isso acontece, eu não sei com você. Ultimamente é verdade que tem acontecido um pouco menos, ou pelo menos eu tenho me dado conta dos momentos aí que eu falo, Kátia, por favor, né? Coerência entre o que você está pensando, o que você está sentindo e o que você está falando. Isso é algo que a gente vai ter que se policiar sempre, porque não é fácil, mas é possível. Então, de modo geral, a gente sempre cuida do que a gente está falando e a gente vai filtrando aí os nossos pensamentos. E assim os demais só escutam aquilo que a gente quer. Outra coisa é tudo aquilo que passa pela minha mente e tudo aquilo que eu penso enquanto eu estou me relacionando. Agora imagina por um momento que tudo aquilo que você anda pensando, da pessoa com quem você convive, as pessoas que interagem aí na sua vida, imagina por um momento que todas sabem o que você está pensando. Você pensaria tais coisas como você pensa com relação à pessoa que convive com você, à sua família, ao seu chefe? Será que você teria os mesmos pensamentos se você soubesse que eles estão sentindo tudo aquilo que você está pensando? Se você soubesse que todos te escutam, certamente você cuidaria melhor do que você pensa, não é? Pois eu te digo, e vou te dizer por quê, que todos escutam o que a gente pensa. E a impressão que eu tenho, isso é coisa minha, opinião minha, tá? Mas é que isso tem se intensificado muito mais ultimamente. Os pensamentos, eles não são só nossos, eles são ondas e se movem. Elas saem dessa estrutura aqui, cranial, e viajam por aí. Outro dia mesmo, eu vi um vídeo da Juju, eu acho que muita gente aqui deve conhecer, que me exemplificou muito isso que eu estou falando. Porque ela despertou, estava convivendo com um grupo de amigos durante esses confinamentos. E ela um belo dia despertou e pensou, eu não vou falar hoje. Escreveu um bilhetinho e falou, eu vou fazer silêncio, eu não vou falar. E ela ficou convivendo com eles, participando das conversas em silêncio. E aí ela se deu conta da quantidade de coisas que ela pensava e em seguida alguém falava. Mas exatamente o mesmo que ela tinha pensado. Em seguida alguém falava. Eu já me dei conta disso em muitos momentos. Os pensamentos estão todos aí. A gente está emanando essas ondas o tempo todo. E isso acontece porque os nossos pensamentos, sendo ondas, eles pairam aí no ambiente. E vão para esse inconsciente coletivo, esse campo quântico, registros acásticos, como você quiser chamar, mas esse campo aí do nosso inconsciente coletivo. E ficam todos aí. E o inconsciente de todas as pessoas que convivem com você aí, sabem o que você anda pensando. Elas podem não ter consciência do que você está pensando, mas elas sentem. Sabe quando de repente a gente vai falar com alguém e alguém está de mau humor com a gente, dá uma resposta torta? Ou de repente quando a gente entra num lugar e conhece alguém e aquela pessoa ou cai muito bem ou cai muito mal ou é indiferente. Toda essa modificação do nosso sentir está relacionada com esses pensamentos que estão aí. As pessoas não são conscientes, mas elas captam tudo o que você pensa, assim como você
também capta tudo o que os demais pensam. Já não te aconteceu algumas vezes de você ir encontrar alguém e a sensação não foi muito legal? Ou alguém com quem você convive, que você anda num momento um pouco mais estressado com essa pessoa, e aí você sente que tem uma barreira e um bloqueio entre vocês? Porque na verdade você, pelo seu lado, tem os seus pensamentos aí que vão atingindo aí a outra pessoa, e pelo outro lado muitas vezes igual. Também a pessoa está pensando determinadas coisas e vai chegando até você, esse sentir, essas ondas. Aí você encontra a pessoa e vê que não foi legal, mas há minutos atrás você estava pensando coisas distorcidas sobre ela. E aí de repente nesse encontro, fica aí um ranço no ar, porque você emanou uma onda negativa antes. Então, uma vez que a gente tem consciência disso, será que eu vou manter os mesmos pensamentos que eu tenho sobre as pessoas que trabalham comigo, por exemplo, sobre o meu chefe? Porque desde o momento que a gente sabe que isso se dá, que seu chefe ou sua chefa, num nível inconsciente, está escutando o que você pensa, e isso vai provocar ou uma repulsa ou uma aproximação, dependendo dos seus pensamentos, do que você anda alimentando aí, e que eles, num nível inconsciente, vão tomar decisões que pode ser subir o seu salário, te promover, ou te entregar um projeto interessante que você está desejando. É importante a gente ter consciência disso, porque num nível que a gente ainda não consegue compreender totalmente, os nossos pensamentos são do mundo, influenciam as pessoas que estão à sua volta, influenciam as suas atitudes diante da vida e a vida em si. O que a gente está vendo aí fora. Jean-Pierre Garnier Mallet, o físico esse que criou a teoria do desdobramento do tempo e do espaço, que eu já trouxe aqui 3 entrevistas com ele falando sobre esse assunto, porque ele fala justamente que vivemos em 3 tempos diferentes ao mesmo tempo. E que todos os nossos pensamentos são potenciais criadores. Tudo que a gente está pensando são potenciais que a gente está jogando aí para o universo, que a gente está emanando para o outro, para aquela, para aquele, para a vida, para mim também. E ele fala disso também, que nossos pensamentos são ondas, que não vemos, mas que estão aí, são potenciais criados. Energias que em algum momento terão as suas consequências. Se você não viu essas entrevistas, eu sugiro que você veja, porque é muito interessante, tanto que ele fala da teoria do desdobramento, como o cuidado que ele insiste muito em que a gente tem que ter com o que a gente pensa. Ele fala, inclusive, que aquela velha frase que a gente sempre ouviu, faça com os demais o que você gostaria que fizessem contigo. Ele fala que essa frase, lá muito tempo atrás, era outra, e que ela foi perdendo e se distorcendo com o tempo, mas que a frase original era: pense em fazer aos demais o que você gostaria que pensassem em fazer contigo. E isso muda muito, né? Porque na verdade a gente vai para a raiz do problema, que está aqui. Não é só o que a gente está falando, é o que a gente está emanando o tempo todo. Por isso eu sempre falo aqui no canal que a gente tem um poder que a gente desconhece, mas que hoje em dia, entre a ciência, a filosofia, a psicologia, a gente está conseguindo chegar em pontos comuns e que coincidem para a gente começar a cuidar do nosso interior de outra maneira, né? Para a gente começar a cuidar de fato do que a gente pensa. As pessoas normalmente estão, hoje em dia, bom, hoje menos, né? Agora com tudo isso que a gente está vivendo, algo menos, mas as pessoas vêm num ritmo frenético, mecanizado. As pessoas ligam o automático de manhã e já saem para suas vidas, né? E muitas vezes não se dão nem conta do que está passando pela cabeça. E é importante que a gente comece a cuidar disso, não só para você, mas para quem vive à sua volta, e para o que a gente está vendo hoje aí fora. É indiscutível que a gente está vivendo um momento de transição tremendo no mundo inteiro. E eu acho que nunca se fez tão necessário que a gente se dê as mãos, porque a gente só vai conseguir sair disso quando a gente se unir de fato,
Então, quando a gente se coloca nesse modus aí, operando de julgar, de criticar, de estar o tempo todo, nossa, mas que merda, mas como que eu vou sair disso? Nossa, mas isso é impossível, tá tudo horrível, né? Se a gente entrar nessa dinâmica, o que é que as nossas células vão entender? Elas vão justamente criar um ambiente perfeito para que você, a cada dia mais, siga pensando e falando o mesmo, para justificar isso que você está criando na sua cabeça. Nós criamos o mundo que a gente vive, a gente cria tudo que a gente tem em volta. E quando a gente entra aí nessa espiral negativa, nossas células reagem a como pensamos. E a função das nossas células, com todos os seus receptores aí, captando tudo que está acontecendo no meio ambiente, à nossa volta, elas estão justamente escutando a ordem que você está dando a elas, para elas saberem quem e como elas devem funcionar, devem ser e vão funcionar, criando uma realidade física que justifique os seus pensamentos. Percebe que está tudo comunicado? Então, doenças, acidentes, má digestão, problemas no geral, relações tóxicas, insônia, tudo isso vai se dar porque afinal as suas células precisam transformar você nisso que você pensa, tanto sobre você, como os demais, como o mundo. As suas células vão criar o ambiente perfeito para que os seus pensamentos se justifiquem. Por isso, quanto mais a gente se queixa e vai entrando nessa espiral aí autodestrutiva, parece que tudo vai vendo, né, na nossa direção, para justificar esse meu pensamento. Ó, tá vendo? Tô falando que o mundo tá uma merda, tô falando que tá tudo mal, tô falando que nada nunca dá certo na minha vida, e aí você não sabe por quê. Ou não sabia o porquê, porque agora já sabe. Então cuida do que você pensa, para você, para o outro, para o mundo. Quando você estiver com os demais, cuida daquilo que você está pensando, dos seus julgamentos, das suas críticas aí destrutivas, da sua forma de interpretar as coisas que você vê. Então, quando eu consigo mudar o meu olhar, deixando os meus julgamentos para trás e olhando para tudo e para todos com inocência, e eu não estou falando de ingenuidade, tá? Inocência, que é outra coisa. É tentando ver as coisas desde esse lugar amoroso e não desde os nossos prejuízos, preconceitos, de tudo que a gente já carrega aí formado na nossa cabeça já, né? Não, com inocência, de deixa eu observar isso desde outro lugar. Quando você consegue chegar nesse ponto, você realmente começa a contribuir para que as coisas se modifiquem aí na sua esfera de atuação. O que eu gostaria que você fizesse é que você experimentasse, pelo menos por uma semana, observar em profundidade tudo aquilo que você está pensando. Pensando de você, pensando do outro, pensando do mundo. E por uma semana, tenta brecar esses pensamentos que forem mais críticos, negativos, destrutivos. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Por uma semana, tenta refazer esses pensamentos na sua cabeça. Quando vier algum desses, seja o que for, desde, nossa, que roupa horrorosa que aquela pessoa tá, desde esses mais fúteis até os mais elaborados, que você pare e transforma isso na sua cabeça nesse momento. E observa o que começa a acontecer na sua vida, pelo menos uma semana, faça isso. E começa a observar como, dentro aí da tua esfera de atuação, você vai notar diferenças na relação com os demais. Observa isso durante uma semana. Aí você vem aqui e me conta, porque eu vou estar louca para saber, tá? A sua experiência. Porque desde logo, se eu estou falando isso aqui para você, é porque são coisas que eu venho provando na minha vida e vendo que de fato funcionam, que de fato se justificam. Não são besteiras, os nossos pensamentos são muito poderosos. Então, imagina aí que cada coisa que você pensa é uma onda, é um potencial que você está criando e soltando aí para o mundo. Aliás, o Jean-Pierre fala isso em algum momento, que tudo que a gente está vivendo hoje no mundo, na verdade,
porque a gente está vivendo o final de uma era de 25 mil anos. Então imagina tudo que foi pensado aí, tudo que vem sendo pensado, de repente a gente está vivendo um colapso disso. Se a gente começar a pensar as coisas desde esse lugar, tem muita lógica. Então nada, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, esse é o momento, se inscreva, ative o sininho para você não perder nada e me deixe um like, porque daí você me ajuda que o YouTube espalhe mais os meus vídeos e esse círculo cresça. Assim que sem mais, eu deixo um abraço para cada um de vocês. Bom caminho. Namastê.